Então, veja só, na questão de taxas relacionadas, foco agora. A gente tem esses passos aqui para seguir. A gente já falou sobre isso, a gente já conversou sobre isso. Mas é importante a gente é, falar um pouco mais ainda sobre isso. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai resolver um exercício, esse passo a passo sempre vai te ajudar a entender o que deve ser feito. Mas o que deve ser feito, quando você vai para a execução, ou seja, para o como fazer, em cada caso você vai ter uma coisa diferente. Então, ele é um passo a passo que ajuda a te orientar, mas ele não vai te dar uma receita de bolo por exemplo, a regra de derivação para função, para produtos de função. Aquilo lá é uma regra, é sempre daquele jeito. É derivada a primeira vezes a segunda, mais a primeira vez a derivada a segunda. Então, você já sabe o que fazer e como fazer. Nesse caso aqui, a gente só tem o que deve ser feito. O como você vai ter que desenrolar um por vez, entendeu? Então, ó, vamos ver alguns exemplos, uns mais simples, outros não tanto. Nesse primeiro exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, eu coloquei aqui exercício 2, porque ele é o exercício 2 da seção 3, que é a seção de taxas relacionadas, tá? Então, eu vou fazer dois exercícios da própria seção 3.9. E eu espero que eu não tenha feito nenhum da lista. Eu vou fazer o 2 e o 14. Eles não estão na lista, não, né? Sejam honestos, hein? Não. Então, tá bom. Então, vejam só. O exercício 2 diz o seguinte: suponha que o raio e a área dessa superfície aqui, ó, ele inclusive ele já te dá, nesse exercício, ele é bem simples, ele já te dá uma informação que normalmente os exercícios não dão. E a área da superfície de uma esfera sejam funções deriváveis. Faltou um acento aqui. Um acento, peraí. Deriváveis em T. É matemática, mas o português tem que ser respeitado, né? Ah, eu lembro de um amigo meu que dava aula de matemática, ele escrevia um cartaz assim: português não, mas matemática eu a garanto. Né? Então eu vou tentar dar uma melhorada no português. Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho o raio e a área de superfície de uma esfera, sejam funções deriváveis do tempo. Aí ele pede só que escreva uma equação que relacione essas duas taxas aqui. Ó. Então, primeira coisa que o passo a passo diz é para desenhar uma figura e identificar as variáveis e as constantes envolvidas no processo. Então vejam só, a primeira coisa que eu sugiro que seja feita, desenhar o processo. Então você tem uma esfera, não deu, volta. Você tem uma esfera aqui. Aí, o que ele está dizendo que tem de variável nesse processo? Ah, o raio que sai do centro da esfera e vai até a beirada, o raio, certo? É uma das variáveis. E a área da superfície.
essa variável não dá para, ela não é desenhável, porque ela é a superfície toda, certo? É a área dessa esfera todinha aqui, né? Essas duas estão, tanto o raio quanto a área, estão em função do tempo. Tudo bem? Até aí? Ah, sai. Peguei a coisa errada. Ah, calma. Então, ó, nesse negócio aqui de desenhar a figura, eu vou usar isso para identificar as variáveis. Então, as minhas variáveis são essas: raio e área. Tá bom? A fórmula da área ele deu aqui e ele escreveu como S, tá? Ele só tá, porque às vezes você tem livros que chamam área de superfície, tem livros que chamam área de superfície só de S e assim por diante, tá? Ele chamou de S, então vamos chamar o S aqui como sendo a área de superfície. Então, deixa eu trocar aqui, ó. Aqui eu vou ter um S. Tudo bem? Então, só estou entendendo o problema. Eu tenho duas variáveis, o raio e a área de superfície, que é dada por essa fórmula aqui, da esfera, elas são função de t. O exercício, ele poderia não ter dado isso aqui para você. Essa informação poderia não ter vindo. Entendeu? Vou marcar aqui, ó. Essa informação, ela poderia não ter vindo. Entendeu? Então, você teria que procurar pela área de superfície da esfera. Isso aqui, no 2 minutos você encontra isso no Google, tá? Então, essa informação é uma informação que não necessariamente você vai ter no exercício. Muito bem. Aí o cara fala o seguinte: ele diz o seguinte: escreva uma equação que relacione esse cara e esse cara. Eu pergunto para vocês: que taxa é essa? Isso é uma taxa, certo? Quem sabe me dizer? Certo. Hã? Isso aqui é uma taxa de variação, porque eu estou fazendo uma derivada. Isso aqui é a taxa de variação de quem? Do raio? Do raio. É meio óbvio, né? Porque eu estou derivando R, né? Consequentemente, esse aqui é uma taxa de variação de quem? Da superfície. Isso, da área da superfície, né? Ou da superfície. Então, vejam, o que o exercício quer é que eu relacione essas duas taxas. Se eu não tivesse essa informação no exercício, eu teria que procurar essa informação. Por quê? Porque para relacionar as taxas de variação dessas duas variáveis, primeiro eu preciso relacionar as duas variáveis. Veja aqui, ó, quando a gente vai lá para o passo a passo, escreva as informações numéricas. Nesse caso desse exercício, que é bem simples, a única coisa que eu sei é que eu preciso calcular. A única coisa que eu tenho é que eu preciso calcular a taxa de variação de S e a taxa de variação
de R. Eu não sei quem são esses caras, mas eu quero relacionar esses dois. Nesse caso, a gente não tem no problema, né, muita informação, a gente não tem nenhum número. Né? Assim, no ponto tal, no valor tal, a gente não tem. Aí depois, ó, escreva o que você quer encontrar. Então, já está aqui. É isso que eu estou querendo encontrar. A relação entre essas duas. Como, a gente pode até colocar aqui. Como relacioná-las. Certo? Muito bem. Aí depois eu tenho aqui, ó. Escreva uma equação que relacione as variáveis. Então, essa etapa aqui é que normalmente é a mais complicada. Primeiro você precisa entender o problema. Isso já não é simples. Mas o desenho, se você consegue desenhar, é porque você entendeu o que você está querendo procurar. Então, essa primeira etapa é muito importante. Entender toda a situação. Depois é relacionar as variáveis envolvidas. Essa eu acho a mais difícil. Porque ela envolve conhecimentos que estão fora só do cálculo, certo? Eu preciso de muita matemática por trás disso. Então, nessa etapa aqui, vocês vão necessariamente precisar da ajuda da internet. Vocês vão precisar procurar a informação que vocês estão querendo, tá? No nosso caso, a etapa 4, quem pode me dizer quem é a equação que relaciona as variáveis? Nossa, travou ou vocês estão só me ignorando? Não travou não, Pro. Vocês estão aí? Nossa senhora, então vocês estão me ignorando mesmo. Muito bem, Yasmin. Alguém para me salvar. A equação que relaciona as variáveis é justamente essa aqui. Porque eu estou relacionando e o R, né? Então, se eu não tivesse essa equação, eu tinha que procurá-la. Vocês concordam que a área da superfície depende do raio? Sim. Certo? A área da esfera depende do raio. Quanto maior o raio, maior a área. Né? Muito bem. Então, eu tenho essa situação aí. Agora, o que, que eu quero? Eu quero calcular uma relação entre essas duas taxas. O que, que eu preciso fazer, então? Derivar essa equação. E é justamente o próximo passo. Calcule as derivadas em t. Certo? Então, ó, vamos lá. A gente sabe que S é igual a 4 pi. Não, estou pensando no volume. É só 4 pi ao quadrado. Eu já ia colocar um 3 aqui. 4 pi ao cubo, ao quadrado. Certo? Como é que eu faço para derivar isso em relação a t? Será que eu pego uma criatura para perguntar? Vamos lá. Começar com a Karine. Tá aí, Karine. Tô, Pro. Karine, você tem algum parente que já fez Unesp em Sorocaba? Acho que não. Não, porque a gente teve um aluno que era Galinaro, mesmo sobrenome seu. Bom, vamos lá. Como é que eu derivo essa equação em relação a t, Karine? Sabe me dizer?
Então, quando eu fiz, eu só derivei o S e o R em relação a T. Aqui vai ficar, do lado esquerdo vai ficar como? É ds dt. DSDT. Muito bem. 4π é constante, certo? Então, sai da derivada, não preciso derivar isso. Já te dei uma dica. Agora eu vou derivar r ao quadrado em relação a t. E agora? Então, aí eu coloquei dr ao quadrado sobre dt, mas não sei se tá certo. Tá. No fundo, aqui você indicou que você vai derivar isso aqui ao quadrado. Isso aqui em relação a t. Agora, se o r depende de t, como é que fica essa derivada? Quem sabe me dizer, então? Se a Karine parou aí, falta só mais um passo. 2R, professor, fez a DRDT. Isso. Vocês lembram quando a gente calculava as derivadas implícitas? Que a gente calculava a derivada em relação a x de y ao quadrado, porque o y era uma função de x? É a mesma história. Aqui, o y, como o y depende de x, então isso aqui é uma função composta. Por ser uma função composta, eu derivo a de fora vezes a derivada da de dentro. Então, a de fora é 2y e a de dentro é a derivada de y em relação a x. A mesma coisa eu faço aqui. Já que r depende de t, então o que eu tenho aqui é uma função composta. Então, efetivamente, o que eu tenho é 4π que multiplica a derivada disso aqui, que é 2r dr dt. Senão eu não consigo ter a variação de r. Faz sentido isso, Karine? Sim, pro. Fez sentido? Entendeu? Sim. Então, para matar o assunto, que é o que o exercício está pedindo, é isso aqui que ele quer. Tudo bem? Olha que bonitinho. Tá claro isso ou não? Relacionei essa variação com essa. Era só isso que o exercício pedia. Fechou? Sim, professor. Hoje vocês estão animados. Né? Agora vejam, se eu quisesse, por exemplo, saber o quanto efetivamente a área estaria variando, para eu saber a taxa de variação da área, eu preciso saber qual o valor do R naquele momento em que eu quero saber e qual é a taxa de variação do raio, do R. Eu preciso dessas duas informações para achar essa. Então, normalmente o exercício diz: qual é a taxa de variação da área quando o raio está com 3 metros e variando a uma taxa tanto? Né? Aí eu vou substituir os valores aqui para achar essa aqui. E aí, se eu tenho essa informação, essas informações fazem parte desse. Toma raiva quando eu faço isso. Desse processo aqui, ó, de colocar as informações numéricas. Vamos ver um próximo exemplo para ver se vocês entenderam. Foi. Vejam só o que eu tenho aqui agora. Olha que belezura. Eu tenho dois aviões, tá? E esses aviões estão voando em rotas retilíneas
O que é uma rota retilínea? Um de cada vez. Sem curvatura? Em linha reta, né? Em linha reta. Certo? Rotas retilíneas são rotas em linha reta. Muito bem. E aí elas se cruzam, formando ângulos retos. Então, me diga uma coisa. Lendo isso aqui, a gente para aqui. Como é que eu desenho essa informação? Que desenho você faria? Faz aí no seu caderno. Se você tá com o caderno, eu vou poder ver os cadernos. Um X? Sim? Mas, ô, professor, pra mim Não, ela não tão feio assim. poderia ser paralela também, não poderia? Porque de qualquer forma, linha reta. Ah, não, Eu se vou, cruzam. eu vou desenhar um X bonito pro Rafael. Esse tá mais bonito, Rafael? O Rafael falou que tá feio? Quem falou que tá feio? Quem falou? Falou. Tá, então se ele tá bonito, ele tá certo? Lígia, eu já te chamo. Segundo o Rafael, isso aqui tá bonito e pelo jeito então tá certo. Lígia, fala. Ah, não, professor, ainda bem que você não ouviu. Eu já ouvi o que eu falei. É que elas se cruzam e eu tava falando, tipo, que podia ser paralelas. Só que no exercício Ah, já tá. deixou claro que elas se cruzam e formam um ângulo reto. Isso. Então. E aí, então, ó, mais bonito ainda, Rafael. Se eu fizer assim, ó, tá bem retinho. Opa. Ó, essa aqui tá bem retinha. Perpendicular, né? Mas você não falou, né? Você não escreveu perpendicular, né? Ó, apaga isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber se comunicar. Então, o que vocês desenharam aí nos cadernos de vocês? Então, eu tenho uma reta assim e uma reta assim, certo? Vou colocar, peraí, uma reta aqui, a outra reta eu vou colocar aqui. Muito bem, Yasmin. Muito bem, muito bem, muito bem, todos. O que são essas retas aqui? Essas retas são as rotas dos aviões. E ele diz que eles se cruzam num ângulo reto. Então, isso tem que acontecer. Eu não precisa nem marcar todos, né? Basta marcar um deles, porque todos eles vão ser retos. Muito bem. Agora veja o seguinte, ó. O exercício diz isso aqui agora. O avião A se aproxima do ponto de interseção a uma velocidade de 400 nós, certo? Nós, para quem não sabe, eu, por exemplo, não sabia, é mi, opa, são milhas náuticas por hora, tá? Então,
A velocidade em nós já é a variação, espaço por tempo. Muito bem. Ele diz que esse daqui se aproxima a essa velocidade. Deixa eu chamar uma criatura aqui. Porque tá todo engraçadinho. A minha fiquei metendo moda, isso mesmo. Ô, Rafael, aonde você desenharia esse avião? Se você tiver microfone, fala. Tá me escutando? Tô. Nas linhas? Tá, em que lugar da linha? Em qual linha? Nas duas? O avião A, tô falando do avião A. Aonde eu desenho esse cara? Tá vendo o mouse aqui? Sim, na linha vertical, não é? Aqui? Isso. Aí desenho o avião aqui. Eu acho. Muito bem. Vou desenhar um avião bonitinho para depois você não ficar falando. Tá, obrigado. Não, não por isso. Muito bem. Então eu tenho um avião aqui, ó. Parece aquele do River Raid. Para quem é velho vai entender. Quem não é velho não vai entender. Então aqui eu tenho um avião. Tá bonitinho assim, Rafael? Ficou bom para você? Tá. Ótimo. Ufa. Então, ó, esse aqui eu vou apagar aqui, porque isso aqui não dá a impressão que o avião tá. Opa, apaguei. Vamos lá. Qual é a informação que eu tenho? Onde eu desenho outro avião? Deixa eu ver quem que eu vou perguntar agora. Ficou meio óbvio, mas. Rian, onde que eu desenho outro avião? Na outra linha ali, a horizontal. Ficou fácil. Essa eu dei de graça, hein? Isso não vale. Valeu. Então, ó, vou desenhar outro avião aqui. Certo? Esse ficou mais tortinho porque a mão fica meio torta. Sai. Nossa, esse avião fica parecendo um boneco morto. Muito bem. Mas tá parecendo um cliente esse, tá parecendo um avião esse aqui. Pelo amor de Deus, para com isso. Eu tenho uma reputação a zelar, peraí. Puta avião feio da porra. Volta. Volta você. Volta você. Deixa eu melhorar esse avião. Menos pior. Muito bem. Um avião supersônico e o outro é um teco-teco. Se bater, você já viu, né? Vai acontecer. Muito bem, gente. Veja que eu estou começando a entender o problema e vou desenhando o problema à medida que eu vou entendendo. Uma das informações que o exercício passa é que se aproxima a essa velocidade. Então, o que são esses 442 nós? Quem pode me dizer? A taxa de variação? 442 nós é uma taxa de variação do quê? Quem está variando? A As distância pelo tempo, professor? velocidade, a felicidade varia também, Eliana, mas não é a felicidade que está variando, não. Oi, Alessandro? A, a taxa de variação da distância sobre o tempo.
Então, esses 42 nós, veja só, nós é milhas por hora. Então, o que está variando aqui não é a velocidade. Entendeu? A velocidade é a taxa de variação. Então, senão você estaria dizendo que estaria a taxa de variação da taxa de variação. Entendeu? Entendi, professor. Então, a distância. Quem está variando é a distância. Certo? Ó, só para ter uma ideia. Quem está variando é isso aqui, ó. Porque à medida em que eu me aproximo a esta velocidade, quem está diminuindo é a distância. Certo? A velocidade, ela por si só, já é essa taxa que eu estou procurando. Taxa de variação da distância. Vocês estão entendendo isso? Tá vendo por que eu preciso olhar para o rosto de vocês? Porque eu tenho quase. Se eu pedir para vocês abrir a câmera agora, eu só vou ver cara de assustado. Eu acho. Espero que não, mas eu acho. Então, a gente precisa identificar essas coisas. Quando eu digo que a velocidade é de 442 nós, a velocidade é uma taxa de variação da distância. Ela é a taxa de variação da distância. Então, esses 42 nós, quem está variando é a distância. Certo? Já não pode esquecer isso. Ó. Velocidade. Velocidade é igual à taxa de variação da distância. Sempre. Porque a velocidade me diz o quanto eu estou andando, o quanto eu estou variando, né? O quanto que eu estou me movimentando. Tá certo? Então, essa taxa aqui é. Agora, esse valor aqui é a taxa de variação da distância do avião A até a origem. Que eu estou chamando de ponto de interseção aí, eu vou chamar esse cara de O, que é a origem. Tudo bem até aí? Coloquei esse avião, o outro em azul, mas azul não é uma boa cor, porque eu quero. Vou fazer outro avião. Tira esse avião daqui de novo. A cor não foi feliz. Vou pegar. Ó, então, aqui está outro avião. Ficou mais bonito. Ficou igual o seu boneco de novo. Agora vai ter que ser assim. Ó. Ai. O avião B se aproxima a 481 nós. Então, aqui está o avião B. E ele está caminhando nessa direção. Certo? Estamos juntos? Moçada, estão por aí? Estamos juntos. Sim. Sim? Então, ó. Aqui, de novo, eu tenho uma taxa de variação dessa distância, certo? Que essa aqui, ó, daqui até aqui. Pergunto. Quanto vale essa distância aqui? Quem sabe responder? Ou quem gostaria de tentar responder? Quanto vale o show, Lombardi? Quanto vale essa distância? Sai.
Alguém sabe essa distância? Em algum lugar, até chegar aqui. Até chegar aqui. Quando ele colocou a situação, ele disse a que distância estava o avião da origem? Não, Então, quanto vale isso? não dá pra saber. Uma Isso. incógnita. Isso. Vejam o que a gente diz lá. Ó. Identifique as variáveis. Então, à medida em que eu vou desenhando, eu vou percebendo que isso aqui é uma das variáveis que eu estou procurando. Por que eu estou chamando de X? Por razões óbvias. Eu coloquei esse avião no eixo X. Pergunta difícil agora, hein? Manuela. Oi. Oi, a cara de oi de desespero. Quanto vale a distância do avião de origem? Não sei. Isso, então você vai chamar de quanto? Aqui é meio de X. Y. Muito bom. Na música. Faz sentido chamar de Y? Já que eu estou colocando o avião no eixo Y? Ou foi só um chute? Não, porque faz sentido, tipo, o X do X Isso. e tudo isso, né? Isso. Isso que é importante, porque o chute é fácil de dar. Do jeito que eu preparei a bola, era só chutar. Agora precisa saber se você está chutando com propriedade. Muito bem. Marcou um golaço. Então vejam só. Sabendo que Y é a distância do avião A até a origem, e que X é a distância do avião B até a origem, de que forma a gente pode reescrever essas informações aqui, ó? 442 e 481. No Mathematics, como é que eu posso escrever isso? Quem pode me ajudar? Esse 442, ele é uma variação. Esse 400, deixa eu só escrever isso mais para lá um pouco. Esse 481, ele é alguma coisa de alguém. A gente disse que esses caras são taxas de variação de distância. O que eu escrevo aqui e o que eu escrevo aqui e o que eu escrevo na frente desse 442? Quem pode me dizer? A do 442 é dydx, né? Porque a variação da distância, que é a mesma coisa que a velocidade. Aqui é dy d... X. Por que x? Ah, não, dt, professor. Desculpa. Ah, tá. É que eu tô acostumada a falar x. Sim, a gente está acostumado a derivar com x, certo? Então, se aqui é o dy dx, aqui vai ser quem? O dx dt. Todo mundo concorda com isso? Alguém tinha escrito alguma coisa ali que eu perdi. Deixa eu ler aqui. Derivada. Isso mesmo, Ana Clara, derivada. Mas precisa saber a derivada de quem com relação a quem, certo? Cambada, vocês estão acompanhando? Sim. Sim. Quem tá muito perdido, assim, tipo azeitona em boca de banguelo? Tem alguém muito? Não sabe para que lado vai? Tá pulando de um lado para outro? Não? Então, na cara de vocês eu já saberia dizer. Ok. Aí vamos agora pro exercício. Continuando. Então, vejam só. Desenhei o meu problema, identifiquei algumas variáveis, coloquei alguns valores. Só até aqui, ó. Olha, só isso aqui, o tanto de coisa que já me deu. Percebe que a gente vai construindo o exercício? Agora veja só. Aí ele pergunta: a que taxa?
Então, de novo, eu vou calcular uma taxa, certo? O exercício sempre vai pedir para você calcular uma taxa. Então, a distância entre os aviões. A que taxa a distância entre os aviões varia? Como é que distância, como é que eu acho essa distância aqui? Ou como é que eu desenho essa distância no meu problema? Que desenho eu tenho que fazer? Um de cada vez. Pra gente fazer um triângulo. Mas que desenho eu faço? Um triângulo. Tá, aqui tem um triângulo. Uma reta, professor, do avião A até o avião B? Uma reta. Do avião A até o avião B? Uma reta do avião A até o avião B. Eu acho que era esse triângulo que. Quem que falou antes, que eu não identifiquei a voz? Débora, é esse mesmo. Débora. Certo? Vejam que eu estou forçando vocês a serem muito específicos no que vocês estão falando, mas isso é de propósito, tá? Porque vocês têm sempre que levar em consideração aquilo que você escreve ou aquilo que você fala precisa estar, a instrução precisa ser muito bem feita, tá? Vocês vão ser engenheiros que vão passar a instrução para os outros fazerem o tempo inteiro. Então, já estou forçando vocês desde já a dar instruções muito bem detalhadas. Então, essa distância que eu estou procurando é entre os aviões. Então, essa é a reta que eu preciso desenhar, que liga um avião ao outro. Certo? Isso aqui é uma distância. Eu não vou colocar D, porque depois a gente vai ter que derivar isso aqui, certo? Vou colocar o H, que já é a hipotenusa. Certo? Então, a distância entre os aviões, eu estou chamando de H. Então, é mais uma variável do meu processo. Certo? E aí, ele está dizendo o seguinte, ó, qual é a taxa de variação de distância quando o A está a 5 milhas e o B está a 12 milhas do ponto de interseção. Certo? Aí eu pergunto para vocês, quem é esse 5 e quem é esse 12? Quem pode me dizer? Não? São Y e X. Oi? São Y e X, os catetos. Certo, são Y e X. Qualquer um é um, qualquer um é qualquer um? Não, o Y é 5 e o X é 12. Agora ficou mais precisa a informação, certo? Ok? Tudo bem até aqui? Todo mundo tá acompanhando? Sim. Ninguém segura, ninguém solta da mão de ninguém, hein? Não pode pegar na mão não, professor. Verdade. Pega uma corda, segura... Amarra a mão na corda, mão na corda. Tudo bem? O que a gente faz agora? Veja só, vamos voltar lá para o nosso passo a passo. Desenhei a minha figura aos poucos, fui identificando as variáveis. Quantas variáveis a gente tem? X, Y e H. Certo? Fiz as minhas informações numéricas. Quais são as informações numéricas que eu tenho? dy dt é 442, dx dt é 481, y e x valem 5 e 12. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, que eu fiz meio de propósito, como é que eu posso dizer? Meio de pegadinha, para ver se alguém falava alguma coisa. Ninguém falou. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa taxa de variação de y e de x, ela deveria ser positiva ou negativa? Negativo. Por quê?
Porque a taxa vai diminuindo, né? Eu não estou me aproximando do zero? Sim. O y está diminuindo, não é? Uhum. Então, para o y diminuir, a taxa de variação dele não pode ser positiva. Então, cuidado, porque nem sempre, na aula passada a gente já fez, não, foi no plantão, né? Quem estava no plantão é que viu. Nem sempre a taxa de variação negativa vai vir com palavras que estejam bem claro que ela é negativa. Por exemplo, eu poderia dizer a distância do avião diminui a uma taxa de velocidade de 442. Então, aí eu estou enfatizando que a taxa diminui. Então, fica muito evidente, ou pelo menos deveria ficar, muito evidente que essa taxa é negativa. Aqui, fica evidente que ela é negativa por conta disso aqui, ó. Quando eu digo que o avião se aproxima, é porque ele está cada vez mais perto, ou seja, a distância está cada vez menor. Certo? Então, ó, eu deixei aqui sem espaço justamente para não dar dica. Tá? Então, ó, aqui, esse dy dt é negativo e esse dx dt também é negativo. Tudo bem? Tudo bem. Taxas negativas. Então, veja, ele me deu a taxa desse cara, me deu a taxa de variação desse cara, e me diz o seguinte, olha, quando esse cara aqui tiver a 5 milhas, certo? Ou seja, quando o y for igual a 5, e quando esse cara aqui tiver a 12, ou seja, quando o x for especificamente igual a 12, a que taxa a distância deles diminui? Porque veja, se eu colocar aqui, nesse ponto que eu marquei, é muito claro, é muito evidente que esse tamanho e esse tamanho são diferentes, certo? Ou seja, a variação de H existe, né? Essa distância existe. E é justamente isso que eu quero calcular, certo? Então, escreva quem você quer encontrar. Quem eu quero encontrar é esse cara aqui. Tudo bem? Aqui eu tenho o H, ó. Esse H aqui, você concorda que o H depende de XY? Esse é um H de XY para esse X12 e para esse Y5. Então, eu posso até dizer que esse aqui é o H de 12 e 5. Tá? E eu vou só... Ah, de novo, não. Saco, ele sai do lugar. Ó, deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Às vezes eu quero dar tanta informação para vocês que eu não sei se ajuda ou se atrapalha. Esse H, você concorda que ele depende do X e do Y? E Sim. esse H especificamente é quando o X é 12 e o Y é 5. Professor, e se eu tivesse colocado o contrário, o avião A aqui embaixo e o avião B lá em cima? Não faz diferença nenhuma. Tá bom? Muito bem. O próximo passo do processo é esse aqui, ó. Escreva uma equação que relacione as variáveis. Quais são as variáveis que eu quero relacionar? Quem pode me dizer?
Quais são as variáveis É a relacionadas? distância, a altura e o. Tipo, o y e o x. Vocês concordam? Variar a serem relacionadas. Quem são? A distância dos aviões, entre os aviões, a distância do avião B até o ponto de interseção e a distância do avião A até o ponto de interseção. Como é que a gente relaciona essas variáveis? Faz Pitágoras. Por Pitágoras. Então, veja, essa informação é que é o ponto-chave do problema. É saber que relação que eu vou usar para relacionar as variáveis que eu tenho. Então, quando eu venho aqui e eu vejo que eu tenho um triângulo retângulo, onde o H é a hipotenusa e os catetos, um é x e o outro é y, basta eu usar Pitágoras para relacionar essas três variáveis, certo? Esse é a informação que, por exemplo, aqui nesse exemplo, ela já veio dada. Porque o que eu queria relacionar era o R com a área de superfície. Mas ele já deu essa relação nesse exercício. Por isso que ele é um dos primeiros, porque são os mais fáceis. Então a relação já veio. Nesse outro, não tem a relação entre as variáveis. Ele ainda descreve quem são as variáveis nas entrelinhas. Ele não deixa nem claro quem são essas variáveis. Então, você tem que construir isso tudo. Tudo bem? Então, por que eu vou usar Pitágoras? Porque eu sei que por Pitágoras, h ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, resolvi esse ponto, que é o ponto-chave do meu problema. Agora, que equação eu uso? Para cada situação, você vai ter uma equação diferente. Essa é a beleza dessa sessão. E também é a parte que mais pega. Tudo bem? Ô, professor, desculpa te interromper. Quando a gente vai Imagina. calcular as derivadas dessas letras aí, então todas elas vão ter que usar a regra da cadeia? Yes, sir. Beleza. É porque que é a etapa 5 agora, certo? Então, ó, o que a gente vai fazer agora? Derivando em t. A gente não pode esquecer que h depende de t, x depende de t, y depende de t. Todo mundo aqui depende de t. Então, como é que fica a derivada de h ao quadrado? Quem pode me dizer? Vai ficar 2h vezes derivada de h? Isso. Quem falou? A Ana. Claro. Bem. 2h vezes a derivada de h. Fala, moleque. Bom, se essa daqui é desse jeito, como é que ficam as outras duas? Dois x dx dt mais 2y dy dt. Mais
que vem aqui? Hã? O que vem aqui? Ué, professor, tem mais alguma coisa pra botar aí? Não, é só falar, não tem mais nada, professor. Line zero. É, o louco do céu. Porque, tipo, como assim tem mais alguma coisa? Tem mais nada, é só falar, não, professor, não tem mais nada, acabou. Vocês têm que ter segurança do que vocês estão falando, né? O cara vai chegar pra você, e aí, pode jogar essa. Você fala assim, eu quero chegar para você e falar assim, pode jogar essa água aqui? Você vai falar assim, ah, não sei, preciso perguntar para o meu professor. Você tem que saber o que está falando. Mais nada. Esse mais aqui foi de propósito. Aposto que agora, se eu tivesse vendo a cara de vocês, tá todo mundo branco, igual um papel. Eu mesma. E puto ainda agora, e depois puto com o professor. A parte do bravo é legal. Muito bem. Tá claro isso aqui? Tá sim, professor. Tudo certo, professor. Deixar aqui bem bonitinho. Ixi. Olha que bonitinho que ficou. Achar uma equação entre as variáveis. Certo? Quem que eu estou procurando? O DH. Eu estou procurando a taxa de variação da distância entre os aviões. Esse cara que eu quero saber. Quais são as informações que eu tenho para poder achar isso aqui? Eu sei quanto vale o X, vou colocar na ordem. Eu sei quanto vale X, eu sei quanto vale o Y, certo? X vale 12, Y vale 5. Eu sei quanto vale a variação da distância de X, que é menos 400. Isso agora eu não lembro. 481 mesmo? Ó, acertei. É raro acertar. E eu tenho quanto vale dy dt, que é a variação da distância y. Isso aqui é menos 442. Então vejam. Esse cara, eu vou substituir aqui. Certo? Esse cara, eu vou substituir aqui. E assim por diante. Esse cara vem aqui. E esse cara vem aqui. Falta alguma coisa? Para eu achar o DHDT? Tem que achar o valor de H, né, professor? Tem que achar o valor. Tá faltando esse cara aqui, né? Aonde eu acho esse cara? Pitágoras mesmo, trocando os valores, já é dado. Isso. Aqui eu tenho. Então, ó, da equação 1, eu sei que h ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Então, h ao quadrado vai ser x quadrado. Quem é x? Agora eu vou usar esses caras aqui, ó. 144 mais y ao quadrado, 25. Isso aqui dá 169. Então, quanto é o h? Mais ou menos o quê? 13. 13. Qual dos dois eu escolho? O negativo, professor? Por que o negativo? Porque
porque tá no intervalo negativo, né? Porque, igual a gente falou lá no primeiro, que a distância lá é negativa. Distância negativa? Não, a velocidade. A velocidade pode ser negativa. Ou a taxa de variação da distância pode ser negativa. Aham. Mas a distância pode ser negativa? Não, a distância não. Falei errado. Mas isso aqui é uma distância, certo? Uhum. Esse H, esse H é esse tamanho aqui. Quer dizer, esse tamanho especificamente, esse tamanho aqui, certo? Eu estou vendo, ele é um tamanho positivo, certo? Sim ou não? Sim. Tá. Professor, eu me perdi. Por que você fez essa última parte? Essa parte aqui, Isso, essa parte toda de branco. porque eu preciso saber isso aqui, ó. Esse H eu não tenho. Eu sei quem é X, eu sei quem é Y, eu sei quem é dx dt, eu sei quem é dy dt. Mas esse H eu não tenho. E eu quero saber a taxa de variação do H. Mas eu não preciso saber diretamente o H, porque eu sei ele indiretamente, uma vez que eu tenho essas informações aqui, ó. Sabendo o valor de X e o valor de Y, eu tenho o valor de H por essa equação aqui. Agora entendi. Obrigada, professor. Certo? Então, quem vai ser dH dt? Quem é esse cara? dH dt está aqui, ó. Ele é tudo isso dividido por 2H. Sim ou não? Estão acompanhando? Então ele vai ser, ó, 2 vezes X. Quanto vale X? 12 vezes Menos 481. menos 481. Mais quanto? Duas vezes 5. Vezes Menos 442. dividido por quanto? 2 vezes 13. Certo? Agora é só fazer a conta. Isso aqui vai dar... Faz a conta aí. Eu estou sem calculadora. Quanto vai dar? Professor, o meu deu menos 206,07. Mas não sei se está certo. Se alguém fizer para comparar também. Quanto? Menos 206,07. O meu deu menos 614 milhas por hora. Ixi, Já tem uma diferença boa aí, hein? né? Só para deixar claro. A resposta disso é menos 614.
Tudo bem? Quero ouvi-los. Entender, eu entendi. Mas meus cálculos não chegaram aí ainda. Mas eu tô. Aí é questão matemática mesmo. Ô, professor, Sim. quando eu fui fazer, tipo, quando começou a aula, eu comecei a fazer o exercício junto. O meu tinha dado, tipo, eu não pensei em colocar a velocidade negativa dos dois. Porque no meu desenho, eu tinha feito, tipo, de um jeito que o A ficava positivo, tipo, no desenho mesmo, desenhando os aviões. E o B Sim. ficava negativo. Então, tipo, o que é negativo, assim? O que me mostra que a velocidade negativa é negativa? Por que a gente tem que usar negativo? Sim, Porque da forma como eu estou trabalhando o exemplo, eu estou dizendo que o avião se aproxima de um ponto. Então, se ele está se aproximando, a distância dele ao ponto está cada vez menor. entendi. Aí a derivada diminui, entendi. Isso. E aí, então, eu tenho que assumir que a taxa de variação desse cara é negativa. E se a taxa de variação dele for positiva, ele está aumentando a distância dele. Sim, entendi. Obrigada. Certo? Imagina. Dúvidas? Tudo bem até aí, então? Por enquanto? Professor, pode voltar na tela da continha ali, no final? Claro. Ó, nessa conta em verde, o que multiplicaria ali, ó, por exemplo, 2 vezes x, Aham. 12, Aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Isso aqui, ó, é 2 Ai, tá certo, professor. x. Eu Deixa eu confundi escrever. o x com o y aqui da derivada de y em relação a t. Ah, tá. É isso que nós temos. Pessoal, então, ó, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar, pode me interromper. Eu só vou passar um recado para vocês, que é o seguinte. Eu estou terminando a correção dos trabalhos. Eu estou tentando fazer uma correção mais completa possível. Então, eu preparei uma tabela. Vou mostrar aqui, sem as notas, por enquanto. Algumas já estão prontas, outras ainda nem tanto. Só para vocês terem uma ideia de como é que eu estou fazendo a avaliação. Tá? Deixa eu... Opa, abri o arquivo errado, peraí. Não dá para... Ali. Então, ó, vocês vão ver essa tabela aqui, ó. Então, faltam esses trabalhos aqui que estão faltando para eu corrigir, os outros já estão corrigidos. Então, ó, você vai ver o conteúdo, dentre as opções que estão lá naquele manual que eu te dei, em qual deles eu achei que o seu trabalho estava pertinente, anota para esse valor e eu vou deixar um comentário aqui. Em cada etapa dessa, eu estou fazendo isso para cada trabalho. Por isso que eu estou demorando, tá vendo? Além disso, eu também estou fazendo um arquivo usando o Sketch, porque eu estou escrevendo um monte de anotações sobre os vídeos de vocês. Tá? Então, a avaliação, embora seja um pouco impessoal, né, eu estou tentando fazer de uma forma que possa, de fato, auxiliá-los bastante. Então, por isso que eu estou demorando um pouco mais. Aí eu vou combinar com vocês o seguinte, eu quero ver o que vocês acham. É uma forma de diminuir um pouco a carga de trabalho de vocês,
Quem que é Animals? Que é o seguinte, cada dupla... Qual é a intenção depois que eu terminar de corrigir? É que vocês assistam os vídeos. Lembra que a gente tinha combinado isso, que vocês iam fazer ia dar um feedback para os colegas. E aí, para que todo mundo não tenha que assistir todos os vídeos, em virtude do tempo, de tanta coisa que vocês estão fazendo, eu pensei o seguinte, como tem todos os assuntos, tem pelo menos 2 vídeos de cada assunto, vocês combinam entre a dupla do tópico 1. Um assiste um vídeo do tópico 1 e o outro assiste o outro vídeo do tópico 1. Tá? Aí vocês assistem metade dos vídeos, mas assistem vídeos de todos os tópicos. O que vocês acham? Vocês conseguem se organizar para fazer isso? Professora, eu tô com uma dúvida em relação a isso. Sobre aquele forms que você ia passar e tal, vai ser um forms, tipo, a gente vai responder um para cada vídeo, né? Mas essa é a dupla que vai responder ou vai ser por pessoa? Por pessoa. Então, tipo, a minha dupla sou eu e a Miriam. Então, eu vou avaliar todos os vídeos e a Miriam vai avaliar todos os vídeos. Então, é isso que eu estou propondo para vocês agora. Vejam bem, por exemplo, eu tenho vamos supor assim, eu tenho o vídeo 1, trata, por exemplo, do tópico 5. E o vídeo 8 também. A gente vai ter pelo menos 2 vídeos para cada tópico. O que eu estou pedindo para vocês é, ao invés de dos 2 elementos da dupla, avaliarem os 2 vídeos, aqui um avalia e aqui o outro avalia. Entendeu? Eu tenho a dupla A e B. Então, um avalia um vídeo, o outro avalia outro vídeo. Tá, entendi. Beleza, professor. Ou então a gente pode pensar assim, ó, o tópico 1 tem pelo menos o vídeo, 2 vídeos, né? O 7 e o 11. O tópico 2 vai ter o vídeo 2 e o vídeo 5. Então, para cada tópico tem pelo menos 2 vídeos, tem uns que vão ter mais. Aí a gente vai depois... O que eu estou pedindo é que vocês avaliem pelo menos um vídeo de cada tópico, cada um. E você não precisa ter os 2 avaliando o mesmo vídeo, entendeu? Aí todo mundo vê todos os tópicos e avalia pelo menos um vídeo. E vocês vão avaliar menos vídeos, mas todo mundo vai receber feedback de metade da turma. O que vocês acham? Por mim, tudo bem, professor, pode ser. Isso aí vai vocês... Agora, por que é importante vocês fazerem essa avaliação? Porque a minha visão do processo é uma visão bem mais de avaliação no sentido de olhar o que está de errado, olhar as falas, né, as anotações, o tempo, a distribuição entre os membros da dupla. Então, tem um monte de coisa que eu estou avaliando e estou fazendo anotações lá no documento. Vocês vão receber essas anotações todas. Tá? Mas eu não sou aluno. Então, eu quero que vocês tenham a visão de um outro aluno do vídeo que você fez. O que ficou bom e o que ficou ruim, para ele entender o assunto. Tá? Eu estou avaliando de uma outra perspectiva. Eu quero que vocês... E é importante que vocês façam isso justamente para que vocês possam aprender com o feedback dos colegas. Então, é muito importante que você entenda o quão responsável é a sua avaliação desse vídeo para os seus colegas. Porque também vão ter gente avaliando o seu trabalho. Ok? Chega por hoje?